paz do Senhor a todos os irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Trimestre abençoado, maravilhoso, com um tema muito apropriado para os nossos dias. E hoje nós vamos estar falando sobre o corpo e as consequências do pecado. Muito bem, dentro desse tema, nós vamos ler o nosso texto áureo que está em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que nos diz da seguinte forma: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Que nos leva também à verdade prática, que fala que o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Muito bem, irmãos. O texto, ele se encontra, o primeiro texto que nós vamos estar lendo aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19, diz assim: E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó tornarás. O outro texto está em Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Agora existe um ponto poético, né, que nós vamos entender tudo isso que o autor ele descreve, né, transfigurando para nossa vida humana. Ele coloca da seguinte forma: antes que se escureçam o sol, e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as portas da rua se fechem por causa do baixo ruído da moedura. E se levanta a voz das aves, e todas as filhas da música se abatem. Como também quando temerem o que é alto, e o que houve espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai e a sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o corpo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus como o deu. Muito bem, irmãos, nós vamos estar falando, esse texto em si, em Eclesiastes, ele fala da velhice, ele fala do corpo sendo envelhecido, né? Ele fala ali dos olhos se escurecendo, da perda da visão, ele fala dos ouvidos, perdendo não conseguindo mais ouvir corretamente, né? A altura correta do som. Né? Ele fala até dos dentes em si, né? Que não consegue mais tê-los todos e não ter aquela força da mastigação. Ou seja, ele começa falando ali a respeito de todos os órgãos do corpo. Ele fala sobre desse envelhecimento. E é a temática que nós vamos estar trazendo hoje aqui, a respeito de o porquê nos envelhecemos, por que nós vamos degenerando. Então, o Gênesis ele nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata
a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação da presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, que é o assunto aí dessa lição que nós vamos estar trabalhando hoje. Então, o primeiro tópico que nós vamos estar trabalhando aqui é a respeito da perfeição à morte, né? Então, ou seja, nós vamos de um caminho que leva da perfeição, que é a criação de Deus, até a morte do homem, né? Na realidade, nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos, né, por Deus na criação para poder ser eterno. A morte veio por uma consequência, e essa consequência foi o pecado que entrou na humanidade, né? Então nós vamos entender isso aí durante o decorrer da lição. Então, o ser humano ele foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. Então, ou seja, o homem hoje ele nasce, ele cresce, ele envelhece, ele adoece e ele chega à morte. Então, todos nós vamos morrer um dia, todos nós, né? A Bíblia diz que todos pecaram e, consequentemente, a morte que veio sobre esse pecado está sobre ele. Então, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, a morte vem nessa sequência. O primeiro ponto desse primeiro tópico que nós vamos estar falando vai falar sobre a certificação divina. Isso aqui é um ato glorioso da parte de Deus, porque é a criação perfeita. Então, Deus ele nos cria em perfeição. Então, o homem foi criado pelas mãos do Criador. Além da perfeição de fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou essa qualidade, dizendo: eis que era tudo muito bom. Então, ou seja, o próprio Deus qualifica dizendo que era muito bom. Então, nós vamos entender que, de uma forma tão gloriosa, Deus, ele faz o homem. Então, você pode notar que o Senhor, ele faz tudo pela sua palavra, né? Tudo pela sua palavra, né? Haja e ouve, haja sol, haja estrelas, haja lua, haja os animais. Porém, no homem, pelas suas próprias mãos, ele vai lá e o faz. Do pó da terra, ele faz o corpo do homem e depois sopra o fôlego de vida, né, em suas narinas. Então, somos feito criatura perfeita pelas próprias mãos de Deus. E isto é algo glorioso. E após essa criação pronta, Deus, ele certifica ela dizendo que era muito, muito, mas muito bom. Então, havia uma plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e a natureza. Como era maravilhoso o estado original. Afetado pelo pecado, a nossa mente não consegue descrevê-lo. Eu começo a imaginar, e aí cada professor ele vai colocar uma situação para os seus alunos, né? E tentarmos descrever como que era isso na presença de Deus. E eu imagino, um dos exemplos que eu imagino, é que o homem foi atribuído, né, de realizar algumas coisas. Havia tarefas para o homem fazer, ele vivia em tarefas aqui. Porém, eu entendo que ele aguardava ansiosamente na virada do dia. Porque na virada do dia, Deus tinha um encontro com esse homem. E esse homem tinha um encontro com Deus. Aquele encontro com Deus marcava a plenitude da perfeição daquele dia, né? Mesmo ele estando ali com a sua esposa, ele estando ali com Eva, com sua família, com seus afazeres. Porém, quando chegava na virada do dia, o Senhor caminhava com ele pelo jardim do Éden. Ou seja, eu começo a entender que ali era o próprio céu. Porque nós estaremos um dia na presença eterna de Deus. Nós seremos eternos com o Senhor nos céus um dia. E isso já aconteceu. Aconteceu lá na criação, antes do pecado contaminar
o ser humano, contaminar esse mundo, porque ele não contamina só o ser humano, ele contamina o mundo também. E nós vamos entender nisso que essa perfeita criação de Deus, o Senhor usufruía dela também. E nós usufruímos do Criador. Então nós não conseguimos agora colocar palavras para descrever como era isso, né? Então, pelo que eu coloquei aqui, eu vejo que era a plenitude, era o homem viver sem medo, era o homem viver tranquilamente, sabendo que ele estava com Deus. Porém, entra o pecado. E quando entra o pecado, entra as dificuldades. Então nós vamos ver que o pecado, ele corrompe o homem. A indivisível sensação do bem-estar que o homem desfrutava era proveniente de uma vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Então nós vamos entender aqui, que o homem ele tinha a sensação da paz, da tranquilidade, do sossego, da felicidade, do seu bem-estar com as pessoas e do seu bem-estar com Deus. Ele não tinha aquela preocupação que nós temos hoje, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus, de se nós estamos bem ou não com Deus, se nós estamos fazendo a sua vontade. Nós entendemos que o pecado nos afeta, né? Trazendo também as nossas dificuldades físicas também. Nós sentimos o nosso corpo. Olha só, eu mesmo sim estou gripado. E eu entendo que Adão lá no início, antes do pecado, ele não tinha esse problema, né? Não tinha a situação de enfermidade na vida dele. E hoje, como essa consequência do pecado que nos corrompe o nosso corpo, nós somos acessíveis, nós temos acesso fácil à enfermidade que chega e aloja nossas vidas. Então o pecado trouxe o incômodo da experiência com a dor. Quem de nós nunca sofreu com dores, né? Você quer ver uma dor que te arrebenta, né? Uma dor de dente, uma coisa tão simples, uma dor de dente, mas te incomoda, uma dor de ouvido te incomoda. E pessoas com dores muito piores do que isso, né? Sobrevivem com ela, mas com essa consequência. E a dor, ela só veio a existir com grande intensidade a partir do pecado. Lembra-se quando o Senhor Deus disse assim, olha, fala para a mulher, né? As suas dores, elas serão multiplicadas. Eu até entendo que possa existir ali um pequeno incômodo antes, porém, nada do que nós sentimos hoje. A mulher, então, ela passa a sentir dor na hora do parto, né? E dizem, como homens, nós não temos essa experiência, mas como as mulheres, né, já declararam, é uma das dores mais terríveis que existe, é a dor do parto normal naquele momento, né? A dificuldade de se ter. Então, ou seja, nós entendemos naquilo ali que a dor, ela começa a ser intensa na vida do homem, em todos os seus momentos. Em todos os seus momentos. Mesmo que você não tenha uma enfermidade, mas você bate alguma coisa, você sente aquela dor, ou seja, tudo isso ela começa a entrar após essa experiência com o pecado, né? Provoca situações difíceis espiritualmente. Quantas vezes nós estamos abatidos por causa do pecado, estamos abatidos espiritualmente, né? As nossas emoções, muitas vezes, tomadas em nossas vidas, né, pela tristeza, pela perda de alguém que morreu, consequente do pecado, a tristeza também bate em nossas vidas, né? A separação, as lutas pelo sofrimento alheio, também isso traz sofrimento emocionais na nossa vida. E o sofrimento físico também, que nós entendemos que isso é inerente a toda a humanidade, né? Com o envelhecimento, acaba as dificuldades físicas acontecendo. Muito bem, nós vamos ver que esse complexo de alteração que vai da perda da comunhão com Deus, por causa do pecado, a uma vivência em um ambiente agora adverso e amaldiçoado pela transgressão. Então, em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final,
que é o retorno ao pó, pois, porque por mais que se cuide dessa matéria, ela vai morrer. Então nós vamos entender que o homem, ele sai da gloriosa presença de Deus para um ambiente adverso e amaldiçoado pela nossa própria transgressão. Então isso tudo vem a ter consequência no nosso próprio corpo. Os anos vão passando, nós vamos envelhecendo e sentindo os sintomas da velhice, né? Como nós vemos ali em Eclesiastes, né? A falta de visão, falta de audição, dificuldade no se alimentar, dificuldade também em caminhar, as pernas também já perdem as suas forças, os braços perdem suas forças, por mais que nós venhamos a cuidar dessa matéria, né? Nós vemos aí atletas, né, que sempre tiveram uma vida regrada com alimentação, esporte, cuidando fisicamente do seu corpo, e hoje está muito em alta isso, né, o cuidado com o corpo, e não está errado, é o cuidado que a gente tem que ter das extremidades, né, como falamos na lição anterior, mas nós precisamos entender que esse corpo precisa ser cuidado, mas mesmo com todo esse cuidado, ele sofre, ele perece, porque ele sofre a degeneração pelo pecado. Os anos vão passando até o momento que nós chegamos à morte. Somos feitos do pó e ao pó nós retornaremos. Então, ao homem é dada uma sentença, a morte física por consequência do seu pecado. A velhice, ela chega. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse momento. E muitas das pessoas, eles não querem envelhecer, né? Até dizem que as pessoas, né, que não querem envelhecer só tem um resultado para isso, é morrer cedo. Então, ou seja, se eu não quero envelhecer, eu tenho que morrer cedo. Agora, quem quer chegar realmente a uma idade mais longeva, tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar da sua alma e tem que cuidar do seu espírito. Então, no adoecimento mental, um novo transtorno tem sido diagnosticado, que é a gerontofobia, que é o medo de envelhecer. Então, isso causa uma ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Então, e a Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Então, nós vamos entender que muitas pessoas, eles têm medo de envelhecer. E o envelhecimento, nós temos que entender que ela é natural na vida do ser humano. É natural na vida do ser humano. E, principalmente, a terceira idade, ela tem que ser muito bem preparada para essa entrada. E, às vezes, as pessoas não preparam bem as pessoas, né, aqueles que têm condições, que têm capacidade. Isso eu falo em diversas áreas, né? Falamos da igreja, falamos da instituição como um trabalho, falamos também do cuidado com a medicina. É preparar as pessoas para poder entrar na terceira idade. E isso é muito pouco feito hoje. Então as pessoas não se preparam para isso. É óbvio que no decorrer da vida, a pessoa tem que preparar o seu futuro, né? Então, quando você tem força, tem saúde, então você tem que se preparar para o momento da adversidade, o momento que virá. E tem muitas pessoas que não se preparam para isso. Então, tem que haver essa preparação. E quando chega lá, a pessoa também tem que encarar esse fato na realidade. Tem que encarar isso na realidade. Por quê? É uma bênção poder envelhecer, porque é o dom da vida que Deus está me concedendo. E graças a Deus que eu cheguei nesse ponto, que você está chegando nesse ponto. E isso é uma bênção. E eu não posso me amedrontar com a idade. E para isso tem que haver um preparo das pessoas que estão chegando na terceira idade. Nós temos que saber entrar na terceira idade para que e isso nós venhamos olhar como bênção para a nossa vida e não como uma maldição. Muito bem. Enquanto isso,
assiste-se uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho, né? Hoje não se usa muito a palavra velho, né? Você está envelhecendo. Não, você está ficando mais maduro, nem fala mais, né? Você está ficando velho. Não, você chegou na melhor idade, né? Então nós entendemos que a melhor idade é quando você tem 18, 19, 20 anos. Essa é a melhor idade. Porém, cada período, ela tem o seu tempo. Quando entra-se na terceira idade, nós vamos entender que ali é um momento para poder você usufruir daquilo que você guardou, daquilo que você se preparou para aquele momento. Então, nós precisamos compreender que quando chega essa terceira idade, nós não podemos rejeitá-la, nós temos que assumi-la. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, entender que isso é uma maldição para a nossa vida. Pelo contrário, isso é uma bênção para nós. Então, nós precisamos de cuidar de nós mesmos, e esse cuidado, ele precisamos entender que ele está em todas as fases da nossa vida. Todas as fases da nossa vida. Não somente nós precisamos, aqueles que estão na terceira idade, precisam se cuidar, mas como outros, né, que têm essa responsabilidade do cuidado, né, com a terceira idade, eles têm que estar também cuidando, né? Eu sempre digo que os pais, eles sempre deram a sua vida para poder cuidar dos filhos. Muito mais tempo, os pais cuidarão dos filhos. E um período curto de tempo, os filhos precisarão ter essa atenção do cuidado com seus pais. Então, o adulto, ele cuida da criança. E agora, essa criança que amadureceu, ele vai cuidar daquele adulto que agora envelheceu. Então, precisa de haver essa troca. E isso é uma cultura que tem que se ter dentro da família. Então, precisamos reconhecer a cada etapa da nossa existência. E essa existência da idade que vai chegando, né, ela precisa ser apoiada e auxiliada pelos mais jovens. Porque esses mais jovens também irão envelhecer um dia e precisarão desses mesmos cuidados. Existe agora a responsabilidade humana. Então, mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Então, vamos ver aqui, então, sobre o corpo e esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio é as nossas decisões tomadas por nossa própria conta, porém, nós somos responsáveis por todos os atos que nós fazemos. Tudo aquilo que nós cometemos, nós somos responsáveis por ele. Então, como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passam a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado desse livre-arbítrio. Para dar sequência, então nós somos responsáveis pelo nosso próprio corpo e pelo bem, responsável pelo nosso corpo, para o bem ou para o mal. Em Gênesis 4:7, Deus, ele declara da seguinte forma para Caim. Caim, ele mata o seu irmão, né? Então, a consequência do pecado, ele traz a morte, né? E essa primeira morte, ela vem de uma forma tão terrível, né? Um irmão matando o outro. E ele diz da seguinte forma, Deus falando para Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Então, nós vamos compreender aqui, irmãos, que independente de tudo que nós viemos a fazer, o pecado, ele está à nossa porta. Os atos que nós cometemos hoje, somos responsáveis por eles, porque existe em nós a contaminação do pecado. Quando Adão e Eva, eles pecam, existe
vamos simplificar aqui, parafraseando, eles permitem a entrada de um vírus chamado pecado. E esse vírus contamina toda a humanidade. Contamina toda a humanidade. Recentemente nós tivemos aí uma dificuldade, né? O mundo inteiro passou por uma crise onde um vírus acabou tirando a vida de muitas pessoas. Mas esse vírus, muitos tinham como se proteger dele, se isolando, o cuidado com o uso de máscara, álcool em gel, tudo aquilo que nós vimos lá. Depois as vacinas, enfim. Teve toda a precaução para não ser afetado por este vírus. Porém, o pecado, ele não tem mais na vida do homem uma forma de impedir que o homem não venha a pecar. Que o homem não venha a pecar. É óbvio que nós vamos saber depois do sacrifício de Cristo, mas o sacrifício de Cristo é uma outra situação para poder tirar essa culpa das nossas vidas. Mas isso nós vamos ter em nós. Mesmo que o homem não queira, ele vai pecar, porque ele está contaminado pelo pecado. O pecado já está à nossa porta. Por mais que ele seja bom, mas ele sempre cometerá o erro na sua vida, o pecado. Alguma coisa o homem vai ter como falha em si. E nessas falhas, nós somos responsáveis por elas. Todas elas. O homem em si, ele não consegue ser bom, porque ele está contaminado por esse pecado. Essa potencialização do sofrimento. Então nós vamos entender que esse pecado que contamina o homem, ele tem algumas consequências em nossa vida. Ele traz algumas consequências. Então, além das consequências naturais do pecado original, o corpo também sofre impacto dessa transgressão. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, né? No grego, sarx, natureza pecaminosa. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso aqui, que é a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás ele instilou no coração humano. E ainda lá no Éden, isso começa a se agravar. Então nós vamos entender que ele começa a se agravar porque o homem, após o pecado, ele já começa a distanciar de Deus. Ele já começa a querer distanciar de Deus. Por quê? Porque o pecado está nele e a santidade está no Senhor. E pecado e santidade, eles não comungam. Eles não comungam. Com isso, Deus chega na virada do dia. Deus já sabia, claro, que o homem havia pecado. Mas Deus chega na virada do dia e o homem já não quer mais essa comunhão com Deus. Ele se esconde de Deus. Quanto mais o homem peca, mais ele quer se esconder de Deus. Mas ele quer se distanciar do Senhor. E a única forma do homem reatar-se com Deus novamente é a retirada desse pecado através do sangue de Cristo em nossas vidas. É somente aí. Então o homem, para poder ter acesso novamente a Deus, ele vai precisar de Cristo. Porque somente com essa ausência do pecado é que nós vamos conseguir ter comunhão com Deus. E isso é possível através do sangue de Cristo em nossas vidas. Então essa manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás colocou lá no início, ela começa já a trazer as transgressões, as consequências. Uma das consequências também disso foi a inveja que entra no mundo. Ou seja, são as emoções. Ela já começa a atingir não somente o estado físico, mas o estado emocional. Caim, ele sente o quê? Inveja do seu irmão. Por quê? Porque o sacrifício dele foi mais aceito do que o dele. Então, ou seja, começa a inveja. E pela inveja, ele mata o seu próprio irmão. Ou seja, uma decisão que ele toma e ele tem os seus atos, ele tem esse ato e ele tem a consequência desse ato também na sua vida. Porque logo após ele sofre a penalização. Então, cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da nossa vida de uma maneira
autêntica. Nós sabemos que o pecado ele vai degenerar o nosso corpo, né? Porque a velhice vai chegar por causa do pecado, né? As doenças vão chegar até nós por causa do pecado, né? Aquilo que nós entendemos na nossa mente, aquilo que pensamos, aquilo que muitas vezes traçamos como vingança, ou seja, as emoções que vêm em nossas vidas, assim como eu falei de Caim para com Abel aqui agora, tudo isso consequência do pecado que traz em nossa vida. Quanto mais nós temos sentimento de rancor, mais angústia nós temos em nós mesmos, né? Quanto menos nós perdoamos o pecado de outras pessoas, mais angústia isso traz para a nossa alma. Então eu preciso cuidar disso para que todas essas coisas ela não venham atrapalhar a minha própria vida. Eu preciso ter paz com Deus, eu preciso ter paz com as pessoas para que eu possa ter uma vida melhor. Porque eu não posso deixar que essa prática do pecado ela venha trazer essas consequências terríveis para com a minha vida. Existem situações em que o próprio humano ele busca para a sua própria vida, trazendo consequências terríveis. Um exemplo, as drogas, práticas sexuais ilícitas, são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Então nós vamos entender que hoje muitas pessoas estão morrendo de uma forma tão antecipada. Por quê? Porque esse pecado ele deixa fluir sobre a sua vida, trazendo drogas, bebidas alcoólicas, tudo isso que vai trazer transtorno para a sua vida. Práticas sexuais ilícitas de forma terrível. O homem, ele não consegue se satisfazer. Você pode notar que quanto mais o homem tem, mais ele vai querer ter e chega a extrapolar os seus limites para poder satisfazer o próprio corpo. Nunca vai ter nada bom para ele. Então ele chega no momento que nada está bom para ele, ele precisa de mais coisas. Às vezes a vida está boa, mas ele quer experimentar coisas novas para poder trazer novas emoções para ele. Tudo isso é a ausência de Deus. É a falta desse preenchimento do Espírito Santo na sua vida. E vamos ver que as crianças hoje, eles estão vulneráveis aos pecados, né? Quantas coisas acontecendo, né? Pedofilia, uma situação dessa, o pecado e as crianças sofrendo essas consequências. Então nós vamos entender que tudo isso ele vem através dessa contaminação em nossas vidas com o pecado. Nós vamos entender que nós vamos começar de um ponto desse abatimento após o pecado, mas nós chegaremos também à estatura de varão perfeito, ou seja, nós seremos um dia glorificado. Tudo isso vai passar um dia, porque Deus, da mesma forma que inicia o pecado, vai chegar a um fim, porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a sua criação. Então, apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Nós vamos entender que existe a realidade das enfermidades. Nós vamos falando bastante sobre isso aí no decorrer dessa lição. Isso tem que ser bem dito e ser bem claro, porque tem pessoas que entendem que por ele estar doente, alguma coisa ele cometeu. Não, isso já existe, está impregnado no mundo. Não é por causa do meu pecado que eu estou doente, não, é por causa do pecado no mundo. Ele já entrou, ele já está impregnado. Mesmo que eu não queira ele sobre minha vida, ele vai estar. Davi mesmo ele declara dessa forma, né? Eu fui concebido em pecado. Então, com o pecado, as doenças também passam a fazer parte da vida humana. A doença, ela faz parte da nossa vida. E não adianta, nós podemos até ter recurso financeiro para poder minimizar, para poder trazer, de repente, uma cura, mas dali a pouco vai acontecer a morte novamente. A morte vai acontecer. Então, elas surgem no processo da degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causa
por causas internas, externas, que estão entre os fatores que levam o ser humano a voltar ao pó da terra. Então, ou seja, as enfermidades, ela vai nos levar à morte. As enfermidades vão acontecer em nossas vidas. Mesmo que a pessoa seja saudável, mas um dia haverá um envelhecimento dos órgãos e ele vai morrer, né? Quantas pessoas morrem por falecimento múltiplo dos órgãos? Ou seja, os órgãos vão envelhecendo e vão parando de funcionar, né? Ele vai morrendo naturalmente. Por quê? A morte é a consequência do nosso pecado. O nosso pecado nos traz a consequência que é a morte. Ninguém está imune ou isento de sofrê-la, nem mesmo os cristãos. Então, Paulo, ele menciona o seu cooperador Trófimo, né, que deixa doente lá em Mileto. Era crente, era um cooperador, mas ficou doente. Timóteo, ele recebe na instrução de Paulo, que ele fala assim, olha, não beba mais água só, mas use um pouco de vinho. Esse é um ponto que você vai ter que explicar bem na classe isso daí, né? Senão os irmãos vão, né, opa, vinho resolve tudo agora. Não, não é isso. Era a receita de Paulo para aquele momento. Então ele estava sendo usado esse vinho aí como remédio e não como uma forma de poder se alegrar. Não, ele traz aquilo ali como uma medicação, Então, Timóteo, mesmo um exemplo de obreiro, ele passa por enfermidade, né? Jesus tem o poder para nos curar de todo mal, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na nossa fé para poder enfrentar esse sofrimento que persiste na nossa vida. Vamos pegar aqui um exemplo muito claro? O Senhor Jesus Cristo é poderosíssimo para poder curar todo tipo de enfermidade, toda enfermidade. E ele vai muito mais além do que isso. Mesmo que a pessoa chegue à morte, né, ele é poderoso para poder ressuscitar. Então nós vamos entender aqui Lázaro. Lázaro, ele passa por uma enfermidade, ele está doente e ele morre por consequência dessa enfermidade. Jesus vem e ressuscita Lázaro. Mas o que acontece posteriormente, irmão? Lázaro morre novamente. Por que morre? Porque está estabelecido. Não havia como o homem sobreviver à consequência do pecado. Nós vamos ver que todas aquelas pessoas que Jesus curou, né, que Jesus ressuscitou, todos eles morreram. Todos morreram. Não estão mais aqui para contar a história. Passaram pela morte. A cura, ela pode vir, mas por um período de tempo. Dali a pouco, a morte vai chegar também. Muito bem. Enfado e cansaço. Então nós vamos entender que o corpo tem os seus limites. São as limitações do corpo humano. Então, mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o processo do envelhecimento traz cansaço, né? Quando nós olhamos na palavra de Deus, que após os 70, é cansaço e enfado. E eu falo que tem muitas pessoas que já, antes dos 70, já está cansado, já está enfadado, já está sofrendo as consequências do envelhecimento, né? Você olhar um pouco atrás, esse dia atrás eu li uma reportagem, né? E ela falava da seguinte forma, né? Trazendo uma reportagem de 1904, se não me falha a memória. E essa reportagem trazia da seguinte forma: houve um acidente, uma casa pegou fogo e a pessoa faleceu em virtude disso. E na reportagem dizia o seguinte, olha, idosa de 47 anos morre queimada. Você imagina? Idosa de 47 anos. O homem, com o passar dos anos, hoje, ele vem tendo um cuidado maior. A medicina está aí, novos medicamentos, imunidade contra muitos vírus. Com isso, o homem vai ganhando. Nós estamos vendo que as pessoas estão envelhecendo, né, mais, né? Nós temos um número maior de pessoas idosas hoje. Então, com isso, o quê? A consequência de medicamento. Você pode notar aí que as academias estão esparramadas para todo lugar aí. Por quê? O que mais nós temos hoje é farmácia e academia. Você pode olhar, todo lugar, farmácia e academia. Por quê? Estão buscando medicamentos para poder se cuidar, indo para a academia para cuidar do corpo. Porém, não tem como. Um dia a morte vai chegar.
limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a nossa estrutura. Então tem pessoas que vão ver que daqui a pouco não vão conseguir andar com as suas próprias pernas. Eu digo para todas as pessoas, né, nós temos que nos preparar hoje fisicamente para que nós não sejamos assim tão vulneráveis no futuro, que eu não tenha que me depender tanto de outras pessoas para minha própria vivência. Eu quero em vida continuar até o dia da minha morte, eu conseguir me alimentar, tá? Eu conseguir ir sozinho no banheiro, eu conseguir tomar meu próprio banho. Então, para isso nós temos que nos preparar fisicamente. As limitações do corpo humano, ela tem consequência disso, e importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, que é essencial também uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Então, eu preciso compreender uma coisa. Assim como a criança hoje, ela não é o futuro da igreja, a criança é o presente da igreja. A terceira idade, ela é o presente da igreja também. E eu digo para você que as pessoas que mais frequentam o culto, as pessoas que mais estão presentes. De repente hoje, porque tem um pouco mais de tempo, elas conseguem estar em todos os cultos, conseguem fazer parte dos grupos de orações, ela consegue fazer parte dos trabalhos com maior intensidade da igreja, e é um grupo que precisa ser assistido. E de repente, muitas pessoas não dão o devido valor, né? Muitas igrejas não dão o devido valor a essas pessoas que estão ali. Mas o velho não, né? Mas aquele que já alcançou uma idade, ele ainda ele pode ser muito útil para a casa do Senhor, para a igreja de Deus. E ele precisa ser reconhecido dentro da igreja. Enfim, nós chegaremos ao nosso corpo glorificado. Então, a esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação e uma redenção completa, inclusive do corpo. Então, esse nosso corpo abatido, ele será transformado para ser conforme o corpo glorioso do Senhor. Ou seja, o nosso corpo abatido, nosso corpo de pecado, nosso corpo contaminado pelo pecado, o nosso corpo que passou por enfermidades, que será sepultado e degenerado, ele será transformado agora, não num corpo corruptível, mas num corpo incorruptível para a glória de Deus. Então, esse verbo transformar nesse texto, né, no grego, ele fala sobre a mudança de forma. Ele fala sobre a mudança de forma. E será essa mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao Cristo Jesus, o homem perfeito. Então, apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado, das nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo e nós seremos transformados eternamente, não com o abatimento desse corpo, não com as doenças nesse corpo, mas seremos um corpo saudável para a glória de Deus. Eu digo para os irmãos, para nós encerrarmos aqui, seria de fundamental importância nos prepararmos bem para essa lição e convidarmos realmente todos da terceira idade, e não somente os da terceira idade, mas os seus filhos, a família completa reunida. Seria interessante nesse dia nem separar os jovens dos adultos, colocar tudo numa classe só, porque aí envolve todo mundo, envolve o jovem que precisa cuidar do mais idoso, né? E precisa também entender que esse jovem um dia chegará à terceira idade. E ele precisa estar se preparando para isso também. Então é uma aula para poder ser dada em família. É uma aula para poder ser dada com os jovens, com os adultos, com a terceira idade, para que todos nesse processo consigam compreender qual o seu papel em cada tempo. Então que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Que Deus te abençoe, professor, e que te dê uma bela e abençoada aula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Instituto Teológico de Educação Cristã tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.